Classe avançada, excursionista da mata. Número 1. Fazer a apresentação escrita ou falada sobre o respeito que devemos ter com a lei de Deus e as autoridades civis, enumerando 10 princípios de comportamento moral. Primeira coisa, queridos, quais são os tipos de respeito que devemos ter para com as nossas autoridades civis? Quem são nossas autoridades civis? São os policiais, os bombeiros, os médicos, assim, são pessoas no qual devemos ter respeito. E o que mais? Para com a lei de Deus. Como é que nós podemos também ter respeito para com a lei de Deus? Primeira coisa, não fazendo brincadeiras, não fazendo gracinha, não contando piadas acerca, entendeu? Beleza? E você vai fazer de que forma? Você vai enumerar de 1 a 10, tá? Alguns princípios de comportamento moral. Então vamos lá, o que é comportamento moral? É a forma de se comportar diante dessas autoridades e diante da lei de Deus também. Beleza? Então, número 1, como é que eu posso me comportar diante de um policial militar? Eu devo ficar com brincadeira na frente dele? Não, porque aí você vai sofrer ali as consequências. Então, como que eu devo fazer? Devo parar, devo acatar as ordens. Beleza? Então, para com os nossos governantes. Se um dia você se encontrar aí com seu vereador, com algum deputado, qual é a forma de você se comportar diante dessa autoridade? Você não vai fazer piadinhas ruins, ao contrário. Beleza? Então você vai enumerar de 1 a 10 qual é a forma que você vai se comportar diante da lei de Deus e de todas essas autoridades civis. Beleza? É isso aí. Atividade número 2. Acompanhar o seu pastor ou ancião em uma visita missionária ou estudo bíblico. Então, pegue a sua unidade, converse com o seu pastor, ou vá você que está fazendo essa classe, converse com o seu pastor ou ancião para que você o acompanhe em uma visita. E nessa visita você vai ter que fazer o relatório, aonde você foi, qual foi a casa, o que vocês fizeram, foi uma visita de estudo bíblico ou outro tipo de visita. Então você vai ter que fazer um relatório do que tudo que aconteceu durante essa visita, com o pastor ou com o ancião, tá bom? Número 4. Apresentar 5 atividades na natureza para serem realizadas no sábado à tarde. E aqui vem falando, desenvolva 5 sugestões de atividades para a tarde de sábado. Então, especifique o nome da atividade, a quantidade de participantes, como é a atividade e o material necessário. Então, 5 sugestões, o que pode ser feito no sábado à tarde. Um caça ao tesouro, um caça à palavra bíblico. Então, o que você vai usar para realizar essas atividades? Papel, caneta, uma caixa de bombom no caça ao tesouro para aqueles que acharem. Então, alguma dessas sugestões que vocês terão que descrever aqui, lembrando que tem que fazer esse relatório e colocar aqui no caderno, tá bom? Número 5. Com a sua unidade, construir 5 móveis de acampamento e um portal para o clube. Então, você pode fazer essa atividade com palito de fósforo, palito de churrasco, fazer uma mini maquete, de portais, e um desses portais é necessário que o clube utilize em um acampamento. Pode ser acampamento de unidade ou até mesmo no Campuri, e tudo isso tem que ser fotografado, principalmente o projeto que foi utilizado, para fazer o portal. Então, se você usou palitos de churrasco, outros tipos de material ou desenho, você vai ter que recortar ou colar uma foto aqui nesse espaço que tem no caderno, tá bom? Atividade número 6. Através da supervisão do seu conselheiro ou de seu líder, conversar em sua unidade ou clube sobre um dos seguintes temas: modéstia cristã, recreação, saúde e observância do sábado. E aqui você vai ter que escrever um parágrafo sobre a lição espiritual que você aprendeu em um dos temas. Por exemplo, recreação. O que você aprendeu sobre recreação? Vai discutir então e colocar aqui o que você aprendeu e o que foi discutido. E depois escolher um verso bíblico que fala sobre o tema escolhido. Então, se for recreação, olha lá então na Bíblia que tem vários versículos.
E também fala que você tem que colar um artigo, pode ser de revista, jornal, pela internet, sobre o tema escolhido. Então, muito fácil, a internet tem vários temas e artigos sobre o que você escolher. Número 7. Demonstrar seu conhecimento para encontrar alimentos através de plantas silvestres de sua região e saber diferenciá-las de plantas tóxicas / venenosas. Então, fazer um relatório descrevendo as plantas silvestres comestíveis que você conhece e como decifrá-las das plantas venenosas. Então, conhecer na sua região quais são essas plantas, fazer uma pesquisa e depois, neste relatório, você vai ter que escrever, como você pode diferenciá-las, se são venenosas ou não. Um exemplo, as plantas que têm aqueles cabelinhos, que são um pouquinho peludas, elas são plantas que não devemos comer. Então, uma dica de plantas que são venenosas, tá bom? Número 8. Demonstrar conhecimento quanto aos procedimentos necessários em caso de ferimentos por diferentes animais, peçonhentos e não peçonhentos. Nessa atividade, pede para você fazer um relatório dos procedimentos necessários em caso de ferimentos de animais. Por exemplo, animais peçonhentos, serpente. Se você foi picado por uma serpente, o que você tem que fazer? Você vai morder e chupar o veneno? Não, sabemos que isso não pode ser feito, A pessoa tem que ser levada o mais rápido possível para o hospital e lá no hospital fazer todos os procedimentos necessários. Animais não peçonhentos, de repente você está andando e foi mordido por um sapo e você não sabe se esse sapo é venenoso ou não. Então, qual é o procedimento que você tem que fazer? Então, fazer esse relatório dos procedimentos necessários que você tem que fazer caso isso aconteça. Atividade número 9. Demonstrar técnicas para percorrer trilhas por diferentes tipos de terreno. Então, como por exemplo, deserto, floresta, pântanos e rios, Sabemos que aqui no Brasil não tem o deserto, do Saara, mas tem as dunas. Então, o que fazer, nessa trilha? Então, o que você pode fazer no deserto? Lembrando, que ao fazer uma trilha no deserto, é necessário cuidar da roupa, levar boné, usar protetor solar, porque sabemos que a temperatura e a umidade lá é muito alta, então você perde líquido muito rápido. Então, sempre procurar levar água, usar protetor solar, porque é quente. Então, uma das técnicas é cuidar da roupa para esse tipo de trilha, Falando um pouquinho do pântano, Como, então, fazer uma técnica para fazer uma caminhada no pântano. Mais uma vez, temos que cuidar da roupa, Para o pântano, o ideal, que você esteja com calçado longo e também com uma camisa de manga longa, Porque assim os insetos não te picam tão facilmente. Você terá um pouco de proteção nessa caminhada. E uma técnica utilizada, procurar uma vara, um galho longo e ande com ele, coloque sempre na frente, do pântano para você ver o nível da água. Então você sabe se é muito fundo ou não com esse galho que você está andando, Procurar sempre achar esse galho, um galho que você possa levar para medir, a profundidade desse pântano. De repente, se você for muito fundo, procurar outro caminho para que você possa percorrer essa trilha, tá bom? E na floresta, então, é importante você também estar com guia em todos, no deserto, na floresta, no pântano, no rio. É importante você estar com guia, alguém que conheça muito bem o local da trilha, uma pessoa, que já tenha a vivência desse local, para que você não possa se perder. Então, se você já tiver com um guia, uma pessoa especializada,
já será muito bom e você evitará então que aconteça alguma coisa. E uma das dicas para a floresta é fazer paradas não muito longas, né? Paradas de 5, no máximo até 10 minutos, porque então, se você parar por mais tempo, pode ser que a sua caminhada demore muito, tá bom? E uma dica para você fazer no rio, então, na trilha do rio, sempre procurar saber a previsão do tempo no dia que você for fazer essa trilha. De repente estiver chovendo muito, não é recomendado você fazer essa trilha se tiver nesse dia chovendo. Então sempre olhe, né, a previsão do tempo para realizar essa trilha e procure fazer o cálculo de quanto tempo é a sua ida e a sua volta dessa trilha. Isso é muito importante. Então, essas são as dicas que temos para essa atividade número 9. Sabemos que tem outras dicas, né? Diferentes dicas que pode te ajudar a realizar este requisito. Lembrando que você tem que escrever em cada um deles, no deserto, no pântano, no rio, na floresta. Então, essas foram algumas das dicas. Espero ter ajudado.